uma bomba. O Léo Dias Esportes tinha previsto, acho que foi no sábado, aí teve que tirar do ar porque não teve a confirmação, mas ele já sabia. Estava iminente a situação. Eu estava conversando com a Glenda Kozlov, que ela falou comigo, olha, eu acho que o negócio vai acontecer. E não deu outra, né? A gente... Tá errado aí, acho que o enquadramento, galera. Olha só, a gente teve, então, a confirmação ainda agora da TNT Esporte. Edinaldo Rodrigues não é mais presidente da CBF. Ele foi afastado. Ele pode voltar? No Brasil tudo é possível, né? Então eu não vou falar que ele não é mais definitivamente, porque no Brasil tudo é possível. Mas, nesse momento, Edinaldo Rodrigues não é presidente da CBF. Tá? Então o Fernando Sarney, o vice-presidente, assume aí como interventor, não é nem um interino, é um interventor para fazer aí novas eleições. E aí a gente tem essa situação toda desse impasse na hora que o Brasil contrata, a seleção brasileira, a CBF contrata o Ancelotti. Não deu nem pro cara fazer a coletiva de apresentação. Ele não deu nem um abraço, Pedrosa. Boa tarde, Pedrosa. Esther tá de volta também aí. Gente, não deu nem pro Edinaldo dar um abraço no contratado dele. Nem uma foto com o Ancelotti ele tirou, Papa. E assim, com certeza já tava... Né? Boa tarde, muito boa tarde para você, boa tarde para Esther. Seja bem-vinda de volta. Para todos que estão acompanhando aí mais um Placar Aberto, já vai deixando seu like que a gente vai trazer muitas notícias exclusivas, não só sobre essa situação da CBF. Para mim, Papa, como eu disse, isso é um caso de justiça. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que ele fosse afastado, que o Fernando Sarney, que é um dos vice-presidentes também, assumisse e convocasse imediatamente novas eleições. Então, para quem ainda não está tão inteirado sobre essa situação, o Fernando Sarney é um dos vice-presidentes do Edinaldo, porém ele tinha rachado politicamente com ele e é um dos caras que hoje é oposição. Então ele foi nomeado pela Justiça do Rio de Janeiro como interventor. Esse interventor vai convocar novas eleições até segundo passo, digamos assim, até porque o Edinaldo ainda pode recorrer no STF. Então nesse momento o Edinaldo tá... eu falei, né? Exato. Não tá cravado, Papa. Ainda tem o Superior Tribunal. Então assim, o que a gente tá vendo hoje é uma falta de estabilidade muito grande. Não duvido nada que aquele anúncio do Ancelotti tenha vindo antes, justamente para quem sabe tirar um pouquinho dessa pressão de tudo que estava acontecendo. Nesse momento agora, vale lembrar que a alegação dos pedidos para o afastamento do Edinaldo tem a ver com uma assinatura falsa, que seria componente, digamos assim, seriam 5 assinaturas e uma delas do Coronel Nunes, se eu não me engano, seria falsa e essa perícia constatou que essa assinatura seria falsa e era uma assinatura que era determinante para quê? Para engavetar, digamos assim, o processo de investigação de como foram essas eleições. Então, por isso, se tinham 5 assinaturas que eram necessárias e uma delas foi falsa, é isso que alega, inclusive, o pedido e, pelo visto, a Justiça acatou, acreditando que essa assinatura de fato era falsa. Então a CBF, nossa Confederação Brasileira de Futebol, hoje vive um momento muito complicado, há apenas um ano da Copa do Mundo, Papa. Estéreo, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Como é que fica o brasileiro quando ele começa a pensar na seleção brasileira, na preparação para uma Copa do Mundo, quando você tem o presidente da maior entidade nacional, né, a Federação Brasileira de Futebol, sendo deposto, faltando pouco para a Copa do Mundo, o Brasil ainda precisando de resultados, o Brasil mudando o treinador e o cara que ele contratou, como o Pedrosa falou, nem saiu na foto com ele. Exato. Sim, exatamente. É triste, né, ver o que a seleção brasileira se tornou, como as coisas estão andando. O torcedor brasileiro já não estava muito confiante na seleção, já não estava muito envolvido com a seleção, já não estava pegando esse patriotismo para si. E agora é um banho de água fria no torcedor que acaba se afastando ainda mais da seleção brasileira, né? Essa instabilidade da seleção é triste ver que a gente está num período que vem um grande nome, um grande técnico treinar a seleção, que a gente poderia melhorar a situação, poderia trazer o torcedor para perto novamente, e provavelmente isso não vai acontecer, né? Então é muito complicado o momento que a gente vive. Eu vi a matéria do GE, inclusive o Edinaldo já foi afastado uma vez em 2023, e logo em seguida, um mês depois, conseguiu um aval do STF para voltar à presidência novamente. Então, assim, como você mesmo falou, Papa, é tão instável a situação e a gente espera tantas coisas no meio disso tudo que a gente não consegue nem cravar de fato se vai permanecer fora do cargo ou se daqui a um mês, daqui a algumas semanas, daqui a 3 meses ele vai voltar e assumir o cargo novamente. Sabe o que me lembra a CBF?
A novela lá, como é que é a Maria de Fátima, né? Vale Tudo. A CBF me lembra a novela. Eu assisti na primeira vez do Odete Reutemann e tal. sim. Brasil, mostra a sua cara. Cara, a CBF é o retrato da novela Vale Tudo, Esther. É uma confusão, né? Não, Que mas não é confusão, desculpa, é sacanagem. Tudo tem uma sacanagem. É verdade. E isso é o de menos, né? Porque a gente comentou aqui no início do ano sobre a questão do aumento dos salários dos presidentes, Sim. sobre membros da CBF também tendo salários exacerbados, digamos assim. Porque falou. O fato do Ronaldo não ter conseguido nem mesmo disputar a eleição, todos os clubes e também a maioria das federações, 100% de aprovação, gente. Foi 100% de aprovação. Sim. E ele ainda disse... E o Ronaldo era um nome muito bom, né? Cara? Exato. Assim, eu não digo nem, Papa, se o Ronaldo é bom ou ruim, isso entra em outro aspecto. Mas parece bem intencionado e tem ideias novas. Eu acho que o mínimo é ter a competição. Exatamente. Tem que ter a democracia. É, a democracia ela tem que existir. Tem que ter uma opção de oposição. Tem que ter uma opção de voto que você não tenha a possibilidade de só votar na mesma pessoa. Exatamente. De só... Cara, o que o Ronaldo diz é que as federações, a maioria delas, e quando eu digo a maioria mesmo, 80%, 90%, nem mesmo quis abrir a porta pra ouvir o Ronaldo falar. Então isso pra gente, cara, é muito prejudicial. Independentemente do Edinaldo ser reeleito ou não ter a democracia, pra mim, é muito prejudicial ao nosso sistema. Olha, a gente tem um link agora direto com o André Avelar, direto lá da CBF. Cara, é urgente, é prioridade total. André, na escuta? Na escuta, Papa, amigos do Placar Aberto, vou falar com vocês. Uma pena que numa situação dessa, não na CBF, tá? Mas sim aqui no Prêmio em Luque, no Paraguai. Por aqui aconteceu, melhor dizendo, nesta quinta-feira, o 75º Congresso da FIFA, que é um congresso que a FIFA faz anualmente para tomar os rumos do futebol mundial. Os 211 presidentes das associações são convidados para esse congresso. Quem estava por aqui, adivinha, Papa e amigos do Placar Aberto? Sim, Edinaldo Rodrigues. Ali a gente tem um vídeo que a nossa produção está correndo, você sabe, claro, notícia urgente é assim, a gente tem que pôr no ar mesmo e as coisas vão acontecendo enquanto a gente está aqui gravando, correndo atrás de notícia. Edinaldo aqui saiu e eu pude perguntar para ele ao microfone de placar: Edinaldo, o senhor se sente ameaçado no cargo? O senhor se sente ameaçado na presidência da CBF? Naquela ocasião ele disse, sem saber da decisão do TJ, ele disse: olha, eu estou muito tranquilo, quem faz as coisas corretamente não tem o que temer. Parecia, assim, um tom professoral falando. Acontece, Papa e amigos, que 19 minutos de relógio mesmo, saiu, enfim, a decisão que é essa que a gente está colocando aqui na tela. Sim, Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF. Se você me permite já engatar por aqui, tem bastidores também de FIFA, o que a FIFA anda pensando por isso, afinal, todos os seus 211 filiados estavam por aqui. André, então explica pra gente, você está exatamente aonde? Porque a informação inicial é que você entraria da CBF, a produção passou pra gente, mas, óbvio, você está trazendo informações em primeira mão sobre a questão do Edinaldo e da CBF. Você está aonde? Explica pra gente e, claro, um prazer a gente ter mais bastidores aí. Bom, obrigado. Claro que essas coisas vão se atropelando, esses grupos de mensagem, as mensagens vão se atropelando por ali. Eu estou em Luque, no Paraguai. Luque é uma cidade vizinha a Assunção, como por exemplo, né? Poderia mal comparar, exato, a sede comparar como Niterói e Rio de Janeiro, até na distância, assim, não sem a beleza das duas cidades, evidentemente. Mas, por exemplo, no São Paulo Guarulhos, assim, eu estive aí, infelizmente, tá? Eu estive aí, infelizmente. Sim, Olímpia e Flamengo. O famoso pegamos Olímpia. Exatamente. Por aqui, nesse complexo que a Conmebol tem de prédios, atrás estava sendo inaugurado agora com a presença do Giannino, do Alejandro Domingues, presidente da FIFA, respectivamente, estava sendo inaugurado um ginásio por aqui. Por isso que eu estou até nessa meia luz. Estou em Luque, no Paraguai, onde aconteceu esse da FIFA. A FIFA, posso dizer, foi pega de surpresa com a decisão do TJ. Tampouco a FIFA, tampouco o Edinaldo sabiam dessa decisão e que essa decisão aconteceria nesta quinta-feira, como trazemos aqui ao vivo para o amigo do Placar Aberto. André, eu vou abrir aqui também para perguntas se o nosso querido Pedrosa e a Esther quiserem fazer, mas eu tenho uma dúvida aqui que deve ser de todos.
não tinha um papo de que a FIFA puniria a CBF, puniria o futebol brasileiro em competições internacionais se isso acontecesse, se a justiça se metesse e destituísse o presidente da CBF? Tinha um papo que isso ia rolar, uma punição em competições internacionais para os clubes brasileiros e também para a seleção brasileira. Procede, não? Procede. A FIFA é muito clara nesse ponto e isso foi tema também do Congresso aqui, claro, repetindo ainda sem saber da decisão do Edinaldo. A FIFA não gosta em política. A exemplo, rolou um pedido de exclusão da Federação de Israel, um pedido da Palestina para exclusão da Federação de Israel. Então, a FIFA nunca gosta de abordar esses assuntos de política, governo nacional com futebol. Isso traz um prejuízo na imagem dela, do que ela acredita. Então, perguntando também aqui internamente nos corredores, nos arredores, qual foi a opinião da FIFA, preferem aguardar o desenrolar do caso, entender melhor a situação, ouvir até o Edinaldo, que já não está mais aqui em Luque. Recentemente vi na porta do hotel, que você também conhece, Papa, onde ficam os dirigentes, todos os 211 dirigentes estavam por lá, e Edinaldo com 3 assessores, né, 3 do seu staff ali, não assessores de comunicação, mas do seu staff ali pessoal, deixaram o hotel. Edinaldo estava em um dos carros com vírus escuros, foi direto para o aeroporto, que fica aqui a 2 quilômetros daqui. André, tudo bem? Muito boa noite para você, Lucas Pedrosa aqui falando. André, eu queria saber, obviamente a questão é uma questão extracampo, mas a gente teve o anúncio de um técnico pesadíssimo, um técnico campeão de absolutamente tudo, talvez o maior técnico em relação a títulos da história aí do futebol mundial, e logicamente esse acordo foi costurado pelo presidente Edinaldo. Você conseguiu ouvir de alguém por aí como que fica a situação do Ancelotti, como que vai ser tocado o futebol brasileiro, se a justiça está determinando novas eleições, pode ser que o novo presidente, seja lá ele eleito ou não, ou até mesmo o interventor, troque de ideia, mude de ideia, isso pode babar para o torcedor brasileiro, que com certeza seria um golpe muito duro, apesar da saída do Edinaldo, perder também a oportunidade do Brasil ser treinado pelo Ancelotti. Joia, Pedrosa. Seguinte, do que a gente tem de informação aqui, tá? Lendas do futebol, as lendas da FIFA que estavam aqui, batendo uma pelada, participando de jantares, reuniões, papo pra lá, papo pra cá, se agiram com muito entusiasmo ao Ancelotti na seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. O Trezeguet, David Trezeguet, atacante francês, ele é de nacionalidade argentina, passou a juventude aqui na Argentina, ele viu com certo estranhamento. Foi o único ponto, estranhamento. Mas esse, para a seleção brasileira, e aí vem a informação, é um ponto resolvido. É um problema resolvido para a CBF. A seleção está colocada nas eliminatórias da Copa do Mundo, uma situação assim, muito desagradável perante o mundo, perante os olhos internacionais. O Brasil tem 21 pontos, por exemplo, 10 pontos atrás da líder argentina. Então, Ancelotti estava resolvido, ou está resolvido. Mesmo um sucessor não vai desfazer esse acordo. Agora, periga, como da primeira vez que o Edinaldo foi deposto do cargo, aí sim ter uma reviravolta do não querer vir dirigir o Brasil. Perfeito. Que loucura, agradecer aí o André. Esther, quer fazer alguma pergunta? Não, acho que vocês sintetizaram bem. Pelo visto, a seleção brasileira, nesse momento, a CBF está descredibilizada, né? Não só pelo seu torcedor, mas pela FIFA. Ela perdeu um pouco da sua credibilidade. E é triste a gente ver a maior seleção do mundo, a seleção pentacampeão mundial, desse jeito, né? Espero que as coisas se resolvam e que a gente consiga encontrar os caminhos vitoriosos que a CBF e a seleção merecem, de fato. André, obrigado aí pela participação. Você tem prioridade aqui. Se tiver qualquer informação nova aí com relação à CBF, FIFA, se souber qualquer coisa, até mesmo nos próximos dias, com relação à questão de uma possível punição do futebol brasileiro, que preocupa principalmente, né, o torcedor brasileiro, óbvio, seleção brasileira fora de uma Copa do Mundo, até das eliminatórias, e os clubes brasileiros que disputam a Copa do Mundo de clubes, que começa daqui a 29 dias. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, interessa aos 4 diretamente. Então, eles podem ser excluídos, porque a informação que eu tinha, você confirmou, era que, em caso de uma decisão da Justiça Comum, a FIFA puniria, né, o futebol brasileiro, no caso a CBF, com os seus afiliados e a própria seleção brasileira, correto?
Correto, Papa, é isso. Bom, Ancelotti ainda vai render um pouco mais, Edinaldo vai render ainda mais para a seleção brasileira, mas de momento é isso. Rapidinho, informação também, Leila Pereira esteve por aqui, Leila foi da delegação, você citou o Palmeiras, fez parte da delegação da CBF, Leila disse que espera renovar com Abel Ferreira até o meio do ano, antes do Mundial. Olha, e tem uma informação também trazida pelo UOL, que quem ficou muito decepcionado com a contratação do Ancelotti foi o Jorge Jesus, hein? A gente vai comentar isso aqui, agradecer o André. André, obrigado aí mais uma vez pela participação, Obrigado, André. cara, Obrigado, sensacional, importante aí, diretamente de Luque, corrigindo aí no começo, a gente falou que estava na CBF, não deixa de ser, né? Confederação, Comebol e tudo mais. Agradecer aí, André, obrigado, sensacional.